Olhem bem. Gente, nós sabemos que ordinariamente, ou seja, em regra, o legislador, ele não prescreve para nós a finalidade de institutos. Ele não prescreve a finalidade de um instituto. A gente lê a lei e, como intérpretes, inferimos a finalidade daquele instituto. Bem, por exemplo, se você lê a Lei Maria da Penha, nós não temos lá mencionada a finalidade daquele instituto. Não temos. Eu leio a lei e eu infiro a finalidade. A finalidade é a proteção, no seio das relações familiares, da pessoa hipossuficiente em relação à pessoa hipersuficiente, né? Vejam os senhores o seguinte, meus amigos. Mas na lei de falências, não. Nosso legislador prescreve, literalmente, no artigo 75, a finalidade da falência. E, no 47, a finalidade da recuperação. Ouçam o artigo 75. A falência, ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa a preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa, leia-se, da atividade empresarial. Ora, meus amigos, por que esse artigo é tão relevante? Ele é tão relevante porque, vejam, a lei é uma regra. A regra é um direcionamento de conduta. A conduta de quem pretendeu direcionar nosso legislador? Quando, no artigo 75, prescreveu a finalidade da falência e no 47, a finalidade da recuperação. Repetindo. A lei é uma regra. A regra é um direcionamento de conduta. A conduta de quem pretendeu direcionar nosso legislador, ao fixar expressamente, artigo 75, a finalidade da falência, expressamente, 47, a finalidade da recuperação. A dos operadores do direito. A conduta dos operadores do direito, do juiz, do advogado, do promotor, do autor, do estudante, do concursando. Por quê? Porque mais que uma interpretação gramatical, mais que uma interpretação lógico-sistemática, mais que uma interpretação autêntica, mais que uma interpretação em qualquer modalidade, estamos obrigados na Lei 11.101 a fazermos uma interpretação teleológica, a buscarmos uma interpretação teleológica, ou seja, finalística. Esse artigo ele é o mais importante, porque todos os demais têm que se conjugar com eles. Todas as vezes que eu ler um artigo concernente à falência, eu tenho que ler com os óculos do artigo 75, buscando implementar ali a finalidade prescrita pelo 75. Agora, ao ler, ao interpretar, qualquer artigo que disponha sobre a recuperação de empresas, estou obrigado a fazê-lo com os óculos do artigo 47, buscando implementar a finalidade prescrita no artigo 47. Esses dois artigos são fundamentais, porque eles direcionam a conduta nossa, de operadores do direito. Eu interpreto a lei 11.101, não de maneira livre, mas de maneira teleológica, finalística, buscando cumprir essas finalidades. E no artigo 75,
nós temos a falência. Ao promover o afastamento do devedor de suas atividades, visa preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclusive os intangíveis da empresa. Que teoria temos aqui? Qual é a teoria subjacente ao artigo 75 da Lei de Falência? Isso já caiu na prova da magistratura de Minas Gerais. É a teoria da preservação da empresa. Leia-se. É a teoria da preservação da atividade empresarial, aquela atividade que implementa empregos, que diminui criminalidade, que desenvolve novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, que permitem o alavancamento da nação, que recolhem tributos e sustenta o Estado. É esta a questão nevrálgica. É a teoria da preservação da empresa. Vamos agora ao artigo 47 e ver qual a teoria que orientou o artigo 47, a recuperação. Olha lá. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Qual que é a teoria subjacente à recuperação judicial, meus amigos? A mesma. Teoria da preservação da empresa. Teoria da preservação da empresa. Porque a função social é a mesma coisa de preservação da empresa, que é a atividade. Estímulo à atividade econômica, mesma coisa, preservação da empresa. Olha só, gente, caiu na prova da magistratura de Minas Gerais, dissertativa, há alguns anos. Doutora Márcia Balbino de Paoli era a autora da prova. Pessoa ela brilhante mesmo. Aquela mulher é foda. Ela foi de uma inteligência perspicaz. Ela perguntou o seguinte: se tanto a falência quanto a recuperação de empresas visam a preservação da empresa, leia-se, preservação da atividade empresarial, quanto à finalidade, o que distingue um instituto do outro? O que distingue um instituto do outro? São idênticos? Não há diferença quanto à finalidade? Se ambos visam a preservação da empresa, quer dizer que não há nenhuma distinção entre falir ou recuperar, a merda é a mesma quanto à finalidade. Claro que não. Olha que inteligente a pergunta. Tomem nota. Qual é a distinção quanto à finalidade que há entre a falência e a recuperação de empresas? A distinção é a seguinte, meus amigos. A falência visa, grifem, exclusivamente a preservação da empresa. Tanto é que o empresário é afastado de suas atividades. Então, vejam, senhores, a falência visa exclusivamente, única e exclusivamente, a preservação da empresa. A recuperação de empresas, por outro lado, a recuperação de empresas visa a principalmente, ou seja, em primeiro lugar, principalmente, a preservação da empresa. Mas, ainda que de maneira secundária, ainda que de maneira de arrastamento, mas também, ainda que de maneira secundária, a preservação do empresário, o qual, conforme nós sabemos,
pelo menos a priori, não será afastado de suas atividades. Então, grifem. Enquanto a falência visa exclusivamente a preservação da empresa, a recuperação visa precipuamente, ou seja, em primeiro lugar, a preservação da empresa. Mas também visa, ainda que de maneira secundária, ainda que de maneira reflexa, mas também visa, ainda que de maneira secundária, a preservação do empresário, o qual, pelo menos a priori, não será afastado de suas funções. Então, eu preservo só a empresa na falência. Na recuperação, eu preservo a empresa e também, secundariamente, o empresário. Dito isso, gente, eu quero ainda observar com os senhores o seguinte. Coloca aqui na tela, por favor. Vejam que o artigo 47, ele não tem nenhum parágrafo único. Mas o 75 tem. Olha lá, parágrafo único do 75 traz a finalidade processual. O caput traz a finalidade material. O parágrafo único, idiota, a finalidade processual. Olha lá, o processo de falência atenderá aos princípios da celeridade e da economia processual. Ora, meus amigos, eu disse idiota. Idiota por quê? Porque esses princípios que orientam o processo devem estar lá no CPC, como uma regra geral processual. Elas não têm que vir para a lei de falência. Sabe por que não? Olha só, a lei previu para a falência os princípios da celeridade e da economia processual. Nós sabemos que não há palavras inúteis na lei. Olha que merda. Para a recuperação de empresas, no entanto, a lei nada dispôs sobre celeridade e economia processual. Então, nós somos obrigados a, das duas, uma. Ou concluirmos que esse parágrafo único do artigo 75 da Lei de Falências é inútil, ou, tendo ele alguma utilidade, se a falência deve se pautar pela celeridade e economia processual, mas não se previu isso para a recuperação então deve se pautar pela morosidade, pelo desperdício processual. Olha que doideira, que burrice. Como que não há palavras inúteis na lei, como diria um grande amigo meu, professor da UFMG de trabalho, Antônio Álvares da Silva? Como que não há palavras inúteis na lei, se há leis inteiras inúteis? Então vejam os senhores o seguinte, esse parágrafo único é uma dessas inutilidades da lei 11.101 de 2005. Dito isso, vamos agora avançar para o meio de implementação da finalidade. Olha só, gente. Sabem por que eu gosto de direito empresarial? Vou confessar aqui para os senhores. Vou confessar. Porque nós não somos viajantes, não somos delirantes, não somos drogados. Quando a gente diz teoria da preservação da empresa, pelo amor de Deus, meus amigos, não comecem com aquelas maluquices. Não. Tenham a santa paciência e não comecem com aquelas maluquices de psicopatas. Para você entender a teoria da preservação da empresa, eu vou pedir vênia aos senhores para, em 5 minutos, traçar um paralelo comparativo entre a lei de falências antiga e a vigente lei. Para que você entenda o que é teoria da preservação da empresa, porque isso virou hoje, muitas vezes, uma espécie de um mantra da institucionalização do cano.
O cara é safado, filho da puta, não paga empregado. Ah, coitadinho, não tem que pagar, a teoria da preservação da empresa. O cara é um safado, um vagabundo, um filho da puta, não paga tributos. É, teoria da preservação da empresa. Não paga fornecedor, não paga... Meu amigo, isso não tem nada a ver com teoria da preservação da empresa. Isso seria teoria da institucionalização do cano. Teoria da concorrência desleal. Porque no instante em que você deixa que alguém deixe de cumprir as obrigações legais, o outro empresário honesto que está cumprindo essas obrigações, ele se locupleta. É claro que o produto dele é um produto com preço diferenciado. Porque ele não paga tributo, ele não paga empregado, ele não paga porra nenhuma. E aí, o que acontece? Por ele conseguir um preço menor, o consumidor consome dele. E o outro honesto, top. E aí, o que vai acontecer com o honesto? Das duas, uma. Ou ele quebra, ou ele se torna desonesto. E a culpa é sua, que veio com essas porra dessas teorias, filhas da puta, sem saber o sentido técnico delas. Vai aplicando igual tirando. As teorias suvaquianas. O cara não sabe ligar o gatinho no pires de leite e começa a aplicar a teoria da preservação da empresa. Puta que o pariu, né? Puta que o pariu. Olha só. Então vamos agora ver a teoria da preservação da empresa, tecnicamente falando. Olhem só, meus amigos. Entendam a linha do processo, a época da vigência da antiga lei de falências. O Decreto-Lei 7661, que era de 21 de junho de 1945. A linha do processo falimentar se desenvolvia, até onde nos interessa, da seguinte maneira. Havia o pedido. O pedido abria a primeira fase, que é a fase de conhecimento. Inicial, contestação, impugnação, especificação de provas, coleta de provas, até culminar na sentença. Alguns autores chamam essa fase de fase pré-falimentar. Fase pré-falimentar. Particularmente, eu não gosto dessa expressão, porque parece que o cara já está quebrando. É pré-falimentar, ou seja, o cara já se fudeu. E não é a expressão mais técnica, né, meus amigos? Essa fase, tecnicamente falando, é a fase postulatória. É a fase postulatória. Que vai culminar com a sentença. No nosso caso, tem que ser a sentença de falência, porque senão o processo termina aqui. Vem a sentença falimentar. A sentença falimentar, ela põe fim à fase postulatória e abriu uma fase chamada fase de sindicância. Olhem para mim. Essa fase, ela dura na prática 10, 20, 30, 40, 50 anos. Em qualquer lugar do planeta Terra. Qualquer lugar do planeta Terra. Que tem arrecadação, avaliação, habilitação de crédito. Na época tinha inquérito judicial por crime falimentar. Tínhamos os editais. Essa fase ela é extremamente complexa. E ela dura 10, 20, 30 anos, sem cerimônia nenhuma. Porque, vejam, o que significa o verbo sindicar? Sindicar. Língua portuguesa. O que significa o verbo sindicar? Se eu disser assim, vou abrir uma sindicância contra você. Vou abrir uma investigação contra você. Sindicar significa investigar. Síndico, aquele que investiga. Fase de sindicância, fase de investigação. Essa fase durava 30, 40 anos. E ela era tão complexa, vejam bem, que ela terminava com um edital.
Era o edital do artigo 114 da antiga lei de falências. Quantas vezes eu publiquei? Era um edital para o síndico da massa falida, hoje administrador judicial, na época chamava síndico, o síndico informar os credores interessados. Terminei, puta que pariu, sobrevivemos à fase de sindicância. Graças ao bom Deus, acabou. Acabou. Terminou, vida que segue. Então vejam os senhores o seguinte, é a fase de sindicância terminando. Era um edital, fulano de tal, síndico da massa falida X, comunica credores interessados que, tendo logrado concluir a fase de sindicância, dará início à fase de liquidação. Eu já falei com os senhores que eu leio pensamentos? Já, né? E eu estou vendo o rosto de cada um dos senhores nesse exato instante. Não eram os rostos que eu esperava. Vou dizer novamente o edital. Olhem para a câmera não, vocês estão olhando para a tela, e, atenção, façam a cara que eu espero. Vamos lá. Fulano de tal, síndico da massa falida X, comunica credores interessados que, tendo logrado cumprir a fase de sindicância, dará início à fase de liquidação. A cara é, isso mesmo. Porque vejam bem, decretava falência, lacravam-se os estabelecimentos. Lacravam-se. Começava então a fase de sindicância, essa masturbação sem fim. 10 anos, 20 anos, 30 anos. Meus amigos, vejam os senhores o seguinte, imaginem esse celular daqui 30 anos. Imaginem esse monitor, esse teclado, essa canetinha fashion que faz com que eu escreva na tela e apareça para os senhores, esse mouse, esta placa, daqui a 30 anos. Olhem bem, meus amigos, o que acontecia? Eu lacrava os estabelecimentos e começava a fase de sindicância, que se arrastava por uma vida, para só depois promover a liquidação. Ou seja, vender os bens e direitos do falido e pagar os credores. Mas que bens? Quais bens? Esses bens, ao longo do tempo, eles terminavam sendo sucateados pela ação do tempo. Virava ferro velho, quinquilharia. Mas eu leio pensamentos nas horas vagas. Você deve estar se perguntando, minha nossa, mas por que isso não foi vendido? Não podia ser vendido. Naquela época, havia a concordata. Concordata, instituto, que foi substituído pela recuperação de empresas. Nós tínhamos a concordata preventiva, que prevenia, que evitava a falência. E a concordata suspensiva, que era um incidente no processo falimentar, postulado após a decretação da falência, que suspendia a eficácia da sentença falimentar e buscava a preservação do empresário. Esse instituto desaparece, porque todas as recuperações de empresas são preventivas, são para prevenir, são para evitar a falência. E veja, eu não podia vender, como está aqui, olha que detalhe. Qual era o prazo para se pedir a concordata suspensiva? Ela era postulável no prazo de 5 dias contados da publicação do edital do artigo 114. Eu não podia vender, porque vai que o devedor obtivesse a concordata suspensiva. Ele se reapossaria de seus bens, reabriria o estabelecimento e então tentava pagar os credores. Minha nossa, mas depois de tudo sucateado. Por isso que
nos 60 anos de vigência da antiga lei de falências, eu chuto que você contaria aí nos dedos das mãos o número de concordatas suspensivas requeridas, deferidas e levadas a bom termo, repito, nos 60 anos de vigência da antiga lei, 45 a 2005. Olhem bem, esse instituto era um problema. Ele era um problema. Professor, oi, eu tenho uma dúvida. Pois não? Diga, participativo. Por que a concordata suspensiva não era requerível após a sentença falimentar? Eu não podia. Eu tinha que sindicar a vida do devedor para descobrir se ele era uma pessoa honesta, trabalhadora, se ele não havia praticado crimes falenciais, atos passíveis de serem revocados, declarados ineficazes. Eu tinha que investigar a vida do devedor para ver se ele era uma pessoa honesta e apenas azarada nos seus negócios. Se assim o fosse, ok, eu dava concordata. Precisa dizer que é coisa de delirante drogado, porque isso era completamente ineficiente. Vem a Lei 11.101 e dá uma guinada nisso. Dá uma guinada. Essa lei, o Decreto-Lei 7661 de 45, tinha forte inspiração francesa. A Lei 11.101, ao revés, tem uma forte inspiração no direito norte-americano. E o pragmatismo norte-americano, interessantíssimo, né? Vejam os senhores o seguinte, o que fez a lei? Primeira coisa, acabou com isso. A 11.101 acaba, não existe recuperação suspensiva. Toda recuperação é preventiva, é para prevenir, é para evitar a falência. Professor, oi, mas e se o devedor for uma pessoa honesta, trabalhadora, apenas azarada nos seus negócios? Nasça com mais sorte na próxima vida. Toca o velório e não me enche o raio do saco. Se fudeu. Então, de forte inspiração no direito norte-americano, a Lei 11.101, de 2005, trouxe uma nova linha para o processo falimentar, a qual, esta sim, permitirá a preservação da empresa. O que fez a Lei 11.101? Eu tenho o pedido esse que abre a fase postulatória, claro, ampla defesa e contraditória, inicial, contestação, impugnação, especificação de provas, coleta das provas, sentença. Vai até a sentença de falência. Vai até a sentença de falência. Como não existe mais a possibilidade de uma recuperação suspensiva, transitada em julgado a sentença falimentar, tramitarão concomitantemente duas fases. A fase de administração, que nada mais é do que a fase de sindicância rebatizada, vai durar 30 anos do mesmo jeito, mas tramita concomitantemente, após o trânsito em julgado da sentença falimentar, a fase de liquidação. Ou seja, eu vendo os bens e direitos antes que estes se sucateiem pela ação do tempo, e quem os compra retoma a atividade. Com isso, eu preservo a empresa. A preservação da empresa, portanto, meus amigos, se opera por uma nova ordem processual. Uma nova ordem que permite a venda desses ativos logo após o trânsito em julgado da sentença falimentar. E com isso, quem comprar, reabre, retoma,
Então, eu preservo a preservação da empresa é um instituto eminentemente processual. Processual. Por uma nova linha, por uma nova ordem no processo falimentar. Evidentemente, meus amigos, nós temos que buscar essa implementação da preservação da empresa pela realização do ativo, ou seja, pela venda dos bens e direitos antes que estes se sucateiem pela ação do tempo. E com isso eu preservo a empresa, leia-se, a atividade empresarial. Bem, como eu dizia então aos senhores, eu preservo, como está aí na nossa tela, a preservação da empresa pela realização do ativo, pela venda dos bens e direitos. Nessa seara, o artigo 140 da Lei de Falências, ele prescreve para nós a ordem da venda dos bens na falência. Essa ordem busca absolutamente preservar a empresa, preservar a atividade empresarial. Olhem aí, o artigo 140 prescreve uma ordem para a venda dos bens na falência, a qual visa a preservação dessa empresa, dessa atividade. Veja, em primeiro lugar, vende-se todos os estabelecimentos porteira fechada. Tem alguém que não conhece a expressão porteira fechada? Porteira fechada quer dizer com todos os bens corpóreos e incorpóreos que guarneçam o estabelecimento. Antigamente os fazendeiros faziam, isso inclusive conta de escritura pública, de compra e venda, isso é uma expressão utilizada de norte a sul, leste a oeste no país. Comprei porteira fechada, ou seja, com tudo que está ali dentro. O cara fechava a porteira, o gado, a plantação, a casa, os móveis que guarneçam a casa, tudo era vendido junto. Ora, vamos raciocinar juntos, meus amigos. Vamos imaginar o que essa venda da empresa preserva a empresa. Suponhamos que o devedor tenha vários estabelecimentos. Os senhores concordam comigo, meus amigos? Uma coisa seria eu vender esta carteira, aquela outra carteira, esse televisor, este computador, este teclado, esse púlpito. Outra coisa seria eu vender o Supremo, com a aptidão de gerar lucros dele. Ora, quando eu vendo a empresa com todos os seus estabelecimentos, eu potencializo que o adquirente mantenha naqueles estabelecimentos a atividade que antigamente era desempenhada pelo agora falido. Então, uma coisa sou eu vender bens, outra coisa sou eu vender todo um negócio, todos os estabelecimentos conjuntamente. Vamos imaginar que eu tenho uma sociedade empresária que seja uma universidade, e eu tenho lá vários campi. Ora, uma coisa sou eu vender biblioteca, carteira, quadro, apagador, pincel, ar-condicionado, imóvel. Outra coisa sou eu vender a universidade. Quem comprar, presumivelmente comprará para ali continuar a exercer a atividade que era exercida pelo falido. Porém, pode acontecer de que não haja ninguém interessado em todos os estabelecimentos conjuntamente. No nosso exemplo, em todos os campi. Mas há alguém interessado no campus da universidade, em Belo Horizonte. Um outro grupo interessado no campus de Porto Alegre. Um outro grupo interessado no campus do Distrito Federal. Um outro grupo interessado no campus do Rio de Janeiro. Pois bem, vem o inciso 2 do artigo 140.
Na impossibilidade da venda da empresa, com todas as filiais, com tudo porteira fechada, será vendido cada um destes estabelecimentos, dessas unidades produtivas isoladamente consideradas. Ou seja, um grupo vai comprar o campus de Belo Horizonte, um outro grupo comprará o campus Carioca, um terceiro grupo vai comprar o campus Candango, um quarto grupo vai comprar o campus Gaúcho. Eu vou vender os estabelecimentos, porteira fechada. Por quê? Porque ali estão todos os elementos necessários ao pronto funcionamento daquele estabelecimento. Quem comprá-lo, muito provavelmente comprará para ali continuar a exercer a atividade anteriormente exercida pelo agora falido. A falência, ao promover o afastamento do devedor, visa a preservação da empresa. Com isso, eu preservo a empresa. Leia-se, a atividade empresarial. Mas pode ser que não haja ninguém interessado em um dos estabelecimentos. Por exemplo, ninguém se interessou pelo estabelecimento de Belo Horizonte. Vai para o inciso 3 do artigo 140, onde nós teremos a venda dos bens em bloco. Em bloco. Ora, meus amigos, vamos raciocinar juntos. Para que alguém compraria 10.000 carteiras escolares? Evidentemente, para montar uma escola. Quando eu faço a venda dos bens em bloco, vejam os senhores o seguinte, eu não logro preservar exatamente aquele estabelecimento do falido. Porém, com a venda dos bens em bloco, eu potencializo a constituição de um estabelecimento semelhante àquele do falido, em outro ponto da federação, e assim pensando macroeconomicamente, eu preservarei a atividade empresarial em nível nacional. Né? Ninguém se interessou pelo campus de Belo Horizonte, mas eu vendo as carteiras, a biblioteca, os quadros, os monitores, os computadores. A pessoa compra aqueles bens em bloco e constitui um campus em outro ponto da federação. Por exemplo, em João Pessoa, na Paraíba. E lá volta a atividade escolar. Portanto, pensando macroeconomicamente, repito, em nível nacional, fazendo a venda dos bens em bloco, eu preservo a atividade empresarial. Portanto, meus amigos, os incisos 1, 2 e 3 do artigo 140 da Lei de Falências são, tomem nota, a toda evidência, falências preservatórias. Repito, os incisos 1, 2 e 3 do artigo 140 da Lei de Falências são falências preservatórias, onde eu preservo a atividade empresarial. E daí, não conseguindo vender os bens em bloco, como última solução, vamos ao inciso 4 do artigo 140. O inciso 4 do artigo 140. Oi? Ela até pensou que fosse meu celular. Alô? Alô? Beleza? Qualquer coisa ou continua a matéria? Pois não. O inciso 4 do artigo 140 da Lei de Falências está prevendo
a chamada falência liquidatória. Continua com ruído? Não, parou. Nesse momento que eu vim aqui, a gente mudou para o online, material, só para fazer a troca. Tá. Aí você vai voltar, Mas o aluno está só vendo isso aí. Isso, mas aqui a gente mudou só. Tá, eu não estou ouvindo nada. Então vejam os senhores que os incisos 1, 2 e 3 trazem aí para nós esta falência na modalidade preservatória, consentânea, portanto, com o artigo 75 da Lei de Falências. Por outro lado, vem como última solução o inciso 4 do artigo 140, que prevê a alienação dos bens individualmente considerados. Olhem aqui, meus amigos, neste caso, nós vamos dilacerar o estabelecimento. Essa última solução é o que a gente chama de falência meramente liquidatória. Então, os incisos 1, 2 e 3 prescrevem para nós a falência preservatória. O inciso 4, a falência meramente liquidatória. Eu vou dilacerar. Ninguém quis comprar os bens em bloco. Deve ser um negócio danado de ruim, sei lá. Loja de disco vinil. Eu adoro aquele chiado, só você. Vejam os senhores. Então alguém vai comprar essa carteira. Pessoa diversa, aquela outra carteira. Outrem ainda, comprará o teclado. Outra pessoa diversa, o mouse. E assim nós vamos dilacerar o estabelecimento. Incisos 1, 2 e 3 do artigo 140, falências preservatórias. Inciso 4, falência meramente liquidatória, né? Infelizmente, liquidatória. Ora, meus amigos, vejam os senhores o seguinte. Quem dentre nós se disporia a comprar os estabelecimentos, grifem, de uma pessoa falida, correndo o risco de herdar passivo, ainda que oculto, trabalhista, ambiental, tributário, previdenciário, com fornecedores? É claro que ninguém se disporia a isso. É por isso também, meus amigos, abram aí, deixe-me colocar aqui na tela para os senhores, o artigo 141, inciso 2, da Lei de Falências. Olha lá, o objeto da alienação na falência estará livre de qualquer ônus. Atenção, atenção. O direito do credor com garantia real, em caso de falência do devedor, não será o direito de sequela. Não. O direito dele não é o direito de sequela, mas sim o direito de habilitar seu crédito na classe respectiva. De habilitar seu crédito na classe respectiva. Vejam os senhores o seguinte, meus amigos. O bem é vendido desonerado, porque senão ninguém compra, óbvio. E eu estou vendendo para pagar os credores, inclusive a esse próprio credor. Credor por garantia real. Mas vamos voltar lá no inciso 2 do artigo 141. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus. E não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor. Inclusive, ou seja, nem mesmo as de natureza tributária, as derivadas da legislação do trabalho e as decorrentes de acidentes do trabalho. Portanto, meus amigos, a aquisição na falência é muito próxima, é muito semelhante a uma modalidade de aquisição originária de propriedade, porque quem compra herda nada.
herda nada. Ele não tem nenhum ônus sobre a coisa, nenhuma pendência sucessória, trabalhista, previdenciária, ambiental, tributária, nenhum ônus empresarial lá do próprio Código Civil. Não. É claro que não é isso, mas é muito próximo a isso. A aquisição na falência é muito próxima de uma aquisição originária de propriedade. Uma aquisição originária de propriedade. Porque eu estou vendendo para pagar o credor. E ninguém vai comprar com medo de se contaminar. Por isso, de que adiantaria o Estado envidar todos os esforços visando a preservação da empresa se ninguém vai comprar por medo? E medo que não é um medo paranoico, é um medo real. Vista a venda na falência, posso mostrar para os senhores a venda na recuperação? Porque aí é bom que a gente faça um estudo comparado. Trata-se, meus amigos, aqui do parágrafo único do artigo 60. Só um instante antes, olha nos meus olhos. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Vejam bem, vocês concordam comigo que não há ônus, não há sucessão. Pô, isso é muito tentador, não é? É muito. É muito tentador para os picaretas. Falar assim, pô, eu vou induzir a minha autofalência, haverá sucessão nenhuma, mando vender, coloco uma pessoa interposta que arremate esses bens e eu volto por pessoa interposta, meu tio, meu primo, meu avô. Vocês concordam comigo que a tentação é grande para a fraude? Antes de ver o parágrafo único do artigo 60, a quem cabe zelar para que as vendas na falência não se revelem como um grande teatro de fantoches? Quem cabe impedir a fraude na venda na falência? Está aí, meus amigos, no artigo 142, parágrafo 7º da lei de falência. Olha aqui, olha, toma que o filho é teu, em qualquer modalidade de alienação, o Ministério Público será intimado pessoalmente, sob pena de nulidade. Isso aqui é interessante, sob pena de nulidade. Atenção, senhores que vão fazer concursos públicos para o Ministério Público, o parquet. É claro que em toda lei de falências, em diversas ocasiões, nosso legislador determina a intimação do Ministério Público, tanto na falência quanto na recuperação judicial de empresas. Curioso é que em todas as determinações da intimação do MP, não se prevê nulidade pela ausência da intimação, ratificando-se o ato a posteriori. Grifem, o único. Muitas vezes a pessoa sabe que é, mas não sabe que é o único. O único caso em que a lei determina a intimação pessoal do MP, combinando expressamente a pena de nulidade por ausência da intimação do MP, é exatamente nesse parágrafo 7º do artigo 142. Os outros mandam intimar, mas se não intimou, ratifica-se a posteriori. Ato de venda, não. O MP é intimado pessoalmente, sob pena de nulidade daquela venda, para que exatamente possa o Ministério Público coibir fraudes nessas vendas, coibir a fraude nessas vendas. Mas vamos agora então, meus amigos, para a venda
na recuperação de empresas. Olha aí na tela o parágrafo único do artigo 60. O objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141 desta lei. Vejam que lá na falência, no inciso 2 do artigo 141, está inclusive as de natureza tributária, as trabalhistas, derivadas da legislação do trabalho, observado o disposto no parágrafo 1º do artigo 141, que é caso de fraude, porque se houver fraude, aí é claro que haverá sucessão. Mas, na falência está lá, tributário, trabalhista, acidentado trabalho, né? Inclusive, ou seja, por exemplo, essa aqui está inclusive as de natureza tributária, ponto. Não imaginem, senhores, que tenha sido um lapso de nosso legislador, porque não foi. O texto original do parágrafo único do artigo 60 previa o mesmo texto do inciso 2 do artigo 141, excluindo, portanto, a sucessão na recuperação de maneira geral, como é na falência, inclusive trabalhista e acidentado trabalho. Chegou no Senado, então o senador Aloysio Mercadante, professor da USP, o Mercadante vem e fala, peraí, um buraco aqui. Porque lá no direito do trabalho, nós temos um princípio chamado princípio da alteridade. Princípio da alteridade. O que nos informa o princípio da alteridade? Cabe ao empregador assumir o risco de seu negócio. Ou seja, o empregador não pode socializar com o empregado os riscos de seu negócio. Então, é o princípio da alteridade, né? Segundo o qual cabe ao empregador assumir o risco da atividade. Lá na falência eu estou vendendo porque extinguiu o negócio, faliu. Na recuperação judicial, muitas vezes eu estou vendendo não porque encerrou a atividade, muito pelo contrário, é exatamente para preservá-la também, só que em mãos do próprio devedor. Se eu subtraio a sucessão trabalhista em caso de recuperação, eu estou transcendendo do empregador para o empregado parcela do risco de sua atividade, o que é vedado pelo princípio da alteridade. O empregador assume os riscos de sua atividade. Então vem o Mercadante e propõe uma emenda supressiva ao parágrafo único do artigo 60 da Lei de Falências, a fim de que houvesse a exclusão apenas e tão somente em caso de falência, de tal maneira que na recuperação de empresas, a venda não implicaria subtração da sucessão trabalhista por acidente do trabalho, de tal maneira que venda na recuperação teria sucessão. É claro, meus amigos, que essa questão foi parar no STF. A hermenêutica desse parágrafo único do artigo 60 resultou na ação direta de inconstitucionalidade 3934 e mesmo no recurso extraordinário, com repercussão geral 583.955, ambos da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento
segundo o qual a venda na falência e a venda na recuperação são idênticas. Por quê? Porque ninguém mais comprava na recuperação. Todo mundo cruzava os braços, esperava a recuperanda falir e comprava na falência, para evitar a sucessão trabalhista por acidente do trabalho. Com isso, a recuperação parou de ser eficaz. Ninguém mais postulava recuperações. O Supremo tem que chegar a uma decisão. Fala, peraí, aqui é inclusive é por exemplo, a hermenêutica é prevendo o quê? A teleológica, preservação da empresa e do empresário na recuperação. E assim o Supremo disse, a venda na falência e na recuperação, ambas terão sucessão nenhuma, zero. Comprar na falência e comprar na recuperação é a mesma coisa. É modalidade de aquisição originária de propriedade, por assim dizer. É claro, meus amigos, que após o STF ter dito isso, o STJ pacificou no mesmo sentido sua jurisprudência. Por exemplo, quando julgou o conflito de competência, 88, 632, conflito de competência, 92, 169, conflito de competência, 94, 460. Né? Então, hoje, a venda na falência e na recuperação são idênticas. Haverá sucessão nenhuma. O curioso é que, após isso, os juízes do trabalho, em uma interpretação ativista, passaram a desconsiderar as personalidades jurídicas das recuperandas pelo singelo fato de que elas estão em recuperação. Pelo singelo fato de que elas estão em recuperação. Uma doideira, uma doideira. Só que vem o STJ, na minha opinião, de maneira pouco convincente, e edita a súmula número 480, dizendo o seguinte, eu não conheço dos conflitos de competência nestes casos. Ora, o juiz do trabalho desconsiderou a personalidade jurídica. Logo, está sendo executado, melhor dizendo, o patrimônio de pessoa que não está sujeita à recuperação. Está sujeita à recuperação a pessoa jurídica, competência da vara empresarial. Se o juiz do trabalho desconsidera a personalidade jurídica, aí está sendo executada a pessoa física. Não conheço do conflito de competência, o que é uma doideira essa súmula 480 do STJ. Deixa eu buscá-la aqui para os senhores, só para eu colocar aqui, para eu ler para os senhores. Vou ter que entrar no site mesmo do STJ. Olhem bem, a súmula 480 súmula 480 do STJ. Olha lá, súmula 480. O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação de empresa. Ora, meus amigos, quais são os bens não abrangidos pelo plano de recuperação de empresa? Os bens de terceiro, ou seja, do sócio, do administrador,
do conselheiro. É bem verdade que eu já derrubei essa súmula do STJ em decisões no Supremo Tribunal Federal. Né? Quando eu ganhei no STF, embargos de declaração no agravo de instrumento, 794-836 do Rio de Janeiro. Que o STF falou, não, peraí, ué, isso aqui não pode não, meu cliente é carioca. Não pode não. Mas hoje, para uma prova de concurso, o que você tem que saber? A venda na falência e a venda na recuperação idênticas. Haverá sucessão nenhuma. Ponto. Mas, se na Justiça do Trabalho está sendo executado bens não abrangidos pelo plano de recuperação, súmula 480 do STJ, o STJ não conhece dos conflitos de competência. Ok? Nós estamos terminando agora ou ainda tem mais um? Deixa eu só terminar o raciocínio, então. Obrigado. Olha só, o que acontece? Segundo o STJ, então, não se conhece do conflito de competência, porque na vara do trabalho eu estou executando bens do sócio, na vara empresarial da sociedade, ou seja, um considera personalidade jurídica, o outro não. Aí é brincadeira, né? Porque é claro, e aí a decisão do Supremo que eu mostrei para os senhores, nos embases de declaração no agravo de instrumento 794836 do Rio de Janeiro, que, na realidade, essa desconsideração só pode ser feita pelo juízo da recuperação. Porque tem que ter alguma fraude na recuperação, e não sovaco. Bem, meus amigos, com isso, nós fomos hoje até, só confirmar aqui para os senhores, a ordem das vendas na falência. Obrigado aos senhores e até lá. Tchau.